Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as terças e quintas-feiras utilizando minhas habilidades de conectar e resumir informações para que elas sejam úteis para o seu processo de emagrecimento. No vídeo de hoje, vamos abordar o tema a melhor refeição para que você possa emagrecer com saúde, que na minha opinião é a refeição extraordinária, porque ela está pautada no cardápio orbital, para que você possa entender quais são os elementos que compõem esse cardápio orbital e como ele consegue transformar a sua refeição numa refeição extraordinária. Fique comigo aí até o final, para que todas as informações que a gente for trazer aqui nesse vídeo possam fazer sentido para você e principalmente seja útil para o seu processo de emagrecimento. Antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu quero te fazer um convite super especial. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que a gente gosta de trazer um processo de emagrecimento de uma forma mais conjunta, de uma forma mais integral, olhando sempre para reeducação alimentar e saúde emocional. Por isso, dia 21 de setembro, às 20 horas, vai acontecer o Desafio 21, um evento online 100% gratuito, onde eu vou te mostrar numa única aula o passo a passo para que você possa eliminar 10 quilos em 21 dias, sem dietas, sem remédios, sem atividades físicas intensas, sem cirurgias, de uma forma 100% natural e 100% saudável. Para que você possa participar é muito simples, basta você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo, você será redirecionado para uma página de inscrição, onde você vai colocar lá seu melhor e-mail e pronto. Você já deu seu primeiro passo em busca desse resultado incrível de eliminar 10 quilos em 21 dias. No final dessa aula, inclusive, eu vou abrir uma oportunidade para que você possa dar o seu segundo passo em direção a esse resultado incrível. Faça a sua inscrição e te vejo lá. Bom, então vamos entrar aqui efetivamente no assunto do nosso vídeo, a melhor refeição para que você possa emagrecer com saúde. Como eu disse no início aqui do nosso encontro, na minha opinião, é a refeição extraordinária, porque ela está pautada no cardápio orbital. A gente vai entender nesse vídeo quais são os elementos que compõem esse cardápio orbital e porque ele tem essa capacidade de transformar a sua refeição numa refeição extraordinária. Sobretudo, como essa refeição ela está conectada com um processo de emagrecimento saudável e porque você deve começar a preparar uma refeição extraordinária hoje mesmo. Ok? Então fique comigo aí até o final para que você possa entender todos os detalhes para que isso seja útil no seu processo de emagrecimento, tudo bem? Como de costume, eu gosto de elencar os tópicos nos quais iremos abordar aqui no nosso encontro, nessa nossa incrível oportunidade. Primeiro tópico, então, a refeição convencional. A gente vai entender qual é a refeição convencional, quais são os elementos que constituem uma refeição convencional e principalmente qual é a contribuição dessa refeição convencional para um processo de emagrecimento. Será que uma refeição convencional ela tende a contribuir positivamente, negativamente? Quanto ela pode contribuir aí para o seu processo de emagrecimento? E logo em seguida, a gente vai efetivamente trazer esse assunto da refeição extraordinária. O que é uma refeição extraordinária? Quais são os elementos que compõem o cardápio orbital, que transforma a sua refeição numa refeição extraordinária? Então a gente vai entender esses elementos e, sobretudo, vamos conectar isso com o seu processo de emagrecimento. Vamos entender por que essa refeição extraordinária é o melhor caminho para que você possa emagrecer com saúde, ok? E por fim, eu vou aqui te trazer dicas para que você comece hoje mesmo, na sua próxima refeição, a transformar a sua refeição numa refeição extraordinária e para que isso seja útil no seu processo de emagrecimento, ok? E aí, vamos começar? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa refeição convencional. Quais são os elementos que constituem uma refeição convencional? Bom, basicamente são dois elementos, sendo que um deles é um elemento oculto, no qual eu vou falar para vocês quando a gente estiver abordando aqui a refeição extraordinária. Vai fazer mais sentido eu voltar nesse elemento oculto, você vai conseguir fazer a conexão entre as coisas. Por hora, vamos entender um primeiro elemento que está presente numa refeição convencional, que é justamente o prato. Aquilo que se coloca dentro do prato. Numa refeição convencional, o único objetivo é colocar ali no seu prato algo que te encha, né? Algo que vai te trazer uma saciedade, algo que vai te encher. É uma preocupação única e exclusiva com aquilo que você está colocando dentro do prato. E normalmente essa visão mais reducionista desse processo de
desse momento de refeição, traz até uma depreciação naquilo que você está colocando no prato. Visto que tem vários jargões famosos aí, eu inclusive antes de mudar toda a minha alimentação, eu falava boa parte desses jargões, falava, como qualquer coisa, como até pedra se deixar, tem muito esses jargões, né? Mas esses jargões, eles emergem de uma visão reducionista desse momento de refeição. Reduz única e exclusivamente para o prato principal. E normalmente você não tem tanta seletividade naquilo que você está colocando dentro do prato. Por quê? Porque numa refeição convencional, sua única preocupação é te encher. E se você conseguir esse objetivo de uma forma rápida, de uma forma otimizada, de uma forma que te dá mais tempo para você fazer outra coisa, você vai escolher um item alimentar que vai te trazer tudo isso. Principalmente se você está lendo um trabalho e você quer dar conta das tarefas do seu trabalho e é seu horário de almoço, você vai lá, almoça em 25 minutos no máximo, correndo ali com pressa para que você já possa voltar a trabalhar. Muitas vezes você come trabalhando ao mesmo tempo. Em outros casos, você vai lá, pede um delivery, né, aplicativos aí de delivery de alimentos, tá? Enquanto tá chegando, você tá ali trabalhando. Quando chegar, você continua trabalhando e comendo, ou se você não trabalha enquanto come, você come rápido para poder voltar ao trabalho. Enfim, quando a gente tem numa refeição convencional, essa visão mais reducionista desse momento de refeição, única e exclusivamente te encher rápido para que você já possa voltar, e às vezes você sente até aquela preguicinha depois, aí você fica um tempo assim, preguiça, aí você já começa a se cobrar, poxa, peraí, tô aqui na preguicinha, mas eu tenho que trabalhar, aí você vai lá pro trabalho, né? Então, essa visão convencional do momento de refeição traz uma certa depreciação que significa a refeição, sobretudo dos itens alimentares que são necessários e essenciais se está no seu prato, no seu dia a dia, né? É quase como se você fosse ao posto de gasolina e chegar lá com um carro e você manda encher o tanque. Você só se preocupa com encher o tanque e pronto. E muitas vezes você tem um cuidado maior com o combustível que vai no seu carro para que ele tenha um bom desempenho do que o combustível que vai para o seu corpo. E olha só como está conectado as coisas. Se você tem um bom combustível no seu carro, você tem um carro com um melhor desempenho. Quando você coloca, então, um combustível interessante dentro do seu corpo, você vai também ter um desempenho interessante. Então, quando a gente olha com mais detalhes para a nossa refeição, a gente começa a perceber que esse combustível vai trazer um melhor desempenho para o nosso corpo. Consequentemente, a gente consegue fazer melhor as nossas tarefas. E isso não acontece numa refeição convencional, visto que o único objetivo de uma refeição convencional é você se encher. Como diria lá na minha terra, é encher o bucho, né? É só isso que se preocupa. E quando a gente tem essa visão mais reducionista do alimento, daquele momento de refeição, a gente acaba fazendo más escolhas. É onde a gente entra na conexão aqui com o excesso de peso, sobretudo na dificuldade de eliminar excesso de peso. Quando a gente tem essa visão mais simplória desse momento de refeição, você não é seletivo na hora de você escolher algo para você se alimentar. Normalmente, o que a gente tem em grande abundância, em oferta em abundância no mercado? A gente tem soluções rápidas, práticas, processadas, hiperprocessadas, né, que você não tem um preparo, não foi nem você que preparou, mas te traz aquele inchaço, né, te traz aquela saciedade, traz aquela sensação de que tá cheio, pronto, para você tá tudo certo. Você pode continuar aí fazendo suas tarefas normalmente, tranquilamente, que tá tudo certo. Você ali comeu, buscou, pediu lá no delivery, tudo certo. Qual o grande problema disso para o processo de emagrecimento? Quando você opta por esses alimentos, né? Esses alimentos, como eu disse em uns vídeos anteriores, você pode clicar aí no cardzinho onde eu falei sobre a gordura e o açúcar. Sobretudo, eu menciono um artigo, destrincho um pouco um artigo que fala sobre o vício alimentar. E trago justamente os alimentos hiperestimulantes. Dá uma olhadinha lá se você não viu ainda, tá aqui no cardzinho. Você pode acessar, vai ser bem, vai ser um complemento interessante para esse assunto que eu quero abordar agora com você, ok? Então, quando você faz uma má escolha dos seus alimentos, né? Sobretudo, você traz alimentos hiperestimulantes para o seu prato principal, né? Você acaba contribuindo para uma ansiedade. Esses alimentos, eles te causam um estímulo muito grande, produz substâncias como, por exemplo, a dopamina, que é uma substância, uma molécula comportamental, vai te trazer uma resposta comportamental, e essa resposta comportamental, ela vai te tender para uma compulsão alimentar. Então, olha só como as coisas estão conectadas.
Você faz uma escolha de um item alimentar, isso vai aumentar a sua ansiedade, porque ele está ali te estimulando, então você vai ficando ansioso e às vezes você nem sabe por quê, mas aquilo que você está comendo, às vezes você nem percebe a forma como você está comendo, né? Você está comendo ali de forma rápida e tal, você está contribuindo para a sua ansiedade, consequentemente, isso vai contribuir para a sua compulsão alimentar, visto que esses itens alimentares que está ali no seu prato, eles possuem esse efeito, já que eles aumentam a produção de várias substâncias no corpo que te causam uma certa dependência, um certo vício de fato, então você tende a querer uma quantidade cada vez maior ao longo do tempo. Você tende a querer comer mais, você tende a aumentar a quantidade nas próximas refeições, ou até mesmo você diminua o intervalo de uma refeição para outra, já que você precisa desse estímulo para se sentir minimamente ali, sabe, amenizado, tranquilo. Nossa, eu preciso comer um docinho agora. Eu preciso de um salgado, preciso comer, preciso beliscar alguma coisa. Você fica sempre nessa ansiedade, né? Nessa compulsão alimentar. Então, quando você tem uma refeição convencional, você pouco se preocupa com aquilo que está dentro do seu prato. Você quer algo mais otimizado, algo rápido, algo que vai te trazer uma solução rápida. Então você não percebe os detalhes que estão ali por trás daquela refeição. E quando você não percebe isso, isso vai contribuir para a sua ansiedade, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento de uma compulsão alimentar, ok? Então, beleza. A gente falou então de uma refeição convencional, como que é a refeição extraordinária, então, né? A refeição extraordinária ela é pautada no cardápio orbital. Para que você entenda quais são os elementos que constituem esse cardápio orbital e como esse cardápio pode transformar a sua refeição em uma refeição extraordinária e principalmente como isso pode ser útil no seu processo de emagrecimento, vamos entender um cardápio normal, convencional. Quando você vai lá no restaurante, você vai numa lanchonete, num bar, um estabelecimento que oferece esse serviço de alimentação, logo a garçom ou a garçonete vai te trazer aí um menu, né, um cardápio. Dentro desse cardápio tem algumas informações, mas as 3 principais informações que tem em todo o cardápio são elas: o prato principal, o acompanhamento e o preço. Em falar em preço, lembra quando eu falei que tinha uma variável oculta numa refeição convencional que provavelmente você nem sabia? É justamente o preço. Você vai entender qual é o preço que você paga numa refeição convencional. Então vamos voltar aqui para esses 3 elementos. O prato principal faz parte do cardápio orbital, aquilo que você está efetivamente colocando no seu prato, os itens alimentares que você está colocando no seu prato. A segunda informação, o acompanhamento. E esse acompanhamento é aquilo que está orbitando aquele momento da refeição. Daí o nome cardápio orbital, porque está orbitando, está no entorno do seu momento de refeição. E olha só, galera, aquilo que está no entorno do seu momento de refeição faz uma grande diferença no seu momento de se alimentar, faz uma grande diferença para a sua saúde emocional, principalmente. A grande sacada da refeição extraordinária, que ao contrário de uma refeição convencional, que o único propósito é te encher, numa refeição extraordinária, ela te preenche. Te preenche não só de nutrição, quando você faz uma boa escolha, né, do seu prato principal. Te preenche também de uma tranquilidade emocional, porque você tem uma preparação diferente para aquela refeição. Você olha para o seu ambiente e esse ambiente, a ideia do cardápio orbital, você olhar o que está orbitando aquele momento de refeição, é você ver as companhias que estão ali perto de você, o ambiente onde você está, o seu estado emocional, a conversa que você está tendo com a sua companhia, o ambiente está bem preparado, bem iluminado, enfim, com aromas interessantes, com cores interessantes, né? A mesa, a louça, tudo isso está orbitando o seu momento de refeição. Pode não parecer, mas isso faz diferença na hora de você preparar uma refeição. Inclusive o próprio preparo, né, da refeição já faz parte do que está orbitando, já faz parte daquilo que está acompanhando o seu momento de refeição. É só você lembrar o seguinte: em alguns momentos eu acredito que você estava aí numa confraternização, você estava aí num encontro, numa conversa, e normalmente pede-se petiscos, né? Coisas ali simples para que você coma e desenvolva ali a conversa, tá? Uma conversa bacana, dando risada, uma conversa construtiva. Se você olhar, em algumas vezes, né? Muitas vezes, você nem come tanto assim. Mas quando você está no seu dia a dia, na sua correria, você acaba comendo bastante, né? Acaba comendo muito. Por mais que você esteja numa festa, tem um monte de alimentos hiperestimulantes lá, bolos, doces, salgados, isso aqui, você não consegue comer tanto assim.
a não ser que você já esteja num estágio de desenvolvimento de compulsão alimentar, aí até esses momentos você começa a comer bastante, né? Mas enfim, quando você está numa companhia, num ambiente diferente, quando tudo aquilo que está orbitando o seu momento de refeição é um momento edificante, é um momento interessante, você acaba tendo uma refeição melhor. Você acaba comendo menos, né? E quando eu falo comer menos, principalmente se você utilizar alimentos saudáveis, você vai sentir uma nutrição e vai sentir uma saciedade maior. E você vai estar preenchido. Não só seu corpo vai estar saciado, mas também sua mente, seu estado emocional, e que isso faz diferença. Quando você cuida dessa parte emocional, você vai criando uma musculatura emocional para você lidar com todos os desafios que você tem na sua vida. Inclusive, no momento de refeição, é um momento de você criar essa musculatura. Por isso aí a importância de você olhar aquilo que está orbitando no seu momento de refeição, aquilo que está no entorno, que está acompanhando o seu momento de refeição. Quando você observa esses dois elementos, observa o prato principal e observa aquilo que está orbitando, você vai pagar um preço. Aí lembra que eu falei lá da variável oculta de uma refeição convencional? Qual o preço que você paga por não fazer boas escolhas no seu momento de refeição? Qual o preço que você paga quando você está comendo de uma forma corrida, comendo e trabalhando ao mesmo tempo, discutindo com alguém enquanto você está comendo, pensando em uma outra coisa, você nem está olhando para o prato, você está ali no celular, você está preocupado com alguma coisa? Qual o preço que você paga? Você paga com a sua falta de motivação, você paga com as dores que você continua sentindo no corpo, você paga com a baixa autoestima porque você foi experimentar uma roupa e não conseguiu entrar naquela roupa. Você paga com constrangimento em transportes públicos ou em lugares públicos que as pessoas te perguntam se você está grávida. Você paga com tudo isso e você não percebe. É naquele momento, aquela refeição convencional que você está pagando esse preço. Então, existe um preço a cada refeição que a gente faz no nosso dia a dia, existe um preço. E esse preço, muitas vezes, ele está oculto. Você nem percebe que você está pagando aquele preço, por conta daquelas escolhas que você está fazendo. Agora, numa refeição extraordinária, o preço é mais baixo, é mais barato, né? Você não paga com tudo isso que eu mencionei. Quando você começa a parar para pensar naquilo que está orbitando o seu momento de refeição, aquilo que está acompanhando o seu momento de refeição, você tende a fazer melhores escolhas na hora de se alimentar. Porque você não vai querer fazer tudo correndo, você não vai querer pedir lá no delivery, você vai preparar o seu alimento, você vai ter uma relação mais próxima com o alimento, você vai ter um ritual mesmo ali para se nutrir, para preencher o seu ser como um todo. Seu corpo físico, de nutrição, saciedade, tudo o que ele precisa para ter um bom desempenho, vai preencher também a sua saúde emocional de bons elementos, com acompanhamento, com aquilo que está orbitando aquele momento de refeição e, consequentemente, isso vai te trazer um bom desempenho como um todo. Sobretudo, vai te trazer um bom desempenho com o processo de emagrecimento. Se você ainda não está inscrito no canal, eu convido a se inscrever e dar uma olhadinha nos vídeos que você vai entender que a nossa proposta aqui de emagrecimento é uma proposta mais holística, uma proposta mais conjunta, integral. Olhar o emagrecimento como todos os elementos que fazem parte, sobretudo dois pilares, a reeducação alimentar e a saúde emocional, porque esses dois pilares eles fazem grande diferença no seu processo de emagrecimento. Por isso, se você ainda não fez a inscrição para o Desafio 21, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa eliminar 10 quilos em 21 dias sem fazer dieta. Faça sua inscrição agora, que você vai entender com mais profundidade esses dois pilares, reeducação alimentar, saúde emocional, como que você pode utilizar isso dentro do seu dia a dia e efetivamente conquistar esse resultado tão incrível de eliminar 10 quilos em 21 dias. Então o link está aqui na descrição, faça a sua inscrição e eu te espero lá, ok? A gente conectar então essa refeição extraordinária com o processo de emagrecimento, a gente viu que essa refeição extraordinária ela é pautada no cardápio orbital. Esse cardápio orbital leva em consideração o prato principal, aquilo que está dentro do seu prato efetivamente, leve em consideração aquilo que está orbitando o seu momento de refeição. Isso faz diferença para a sua saúde emocional, fazendo diferença para a sua saúde emocional, faz diferença para todo o seu ser, todo o seu corpo, te traz melhores escolhas do prato principal, inclusive, e o preço que você paga é um preço mais baixo. Então, quando você tem esses elementos, e principalmente você consegue ter essas boas escolhas, né, no seu momento de refeição, a sua refeição ela não vai ser hiperestimulante.
ela não tende a trazer elementos que causam um estímulo gigantesco no seu corpo, contribuindo para a sua ansiedade e, consequentemente, uma compulsão alimentar. Então, quando você tem uma preocupação, um cuidado maior com o seu momento de refeição, você transforma ela numa refeição extraordinária. Pensa aí no cardápio orbital, nesses 3 elementos, você tem tudo que você precisa para que você não desenvolva uma compulsão alimentar, para que você não desenvolva essa dificuldade de seguir uma reeducação alimentar, essa desmotivação em fazer algo para você, para ficar para sua vida, para que você conquiste novamente a sua autoestima, para que você possa ir no provador e não passar por constrangimentos. É você conseguir eliminar essas dores que você tem no seu corpo. Então é muito importante que você efetivamente pense nisso. Pense em transformar sua refeição numa refeição extraordinária, para que isso possa favorecer o seu processo de emagrecimento. Sobretudo, favorecer a você não tender para uma compulsão alimentar. Quando você tem essa refeição extraordinária, o grande benefício dela é que ela não vai contribuir para a sua compulsão alimentar. Isso vai facilitar o seu processo de emagrecimento e você vai efetivamente conquistar o seu objetivo, ok? Então falamos aí da refeição extraordinária. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esses elementos do cardápio orbital. Inclusive, quando você começa a observar o seu prato principal, começa a fazer melhores escolhas para o seu prato principal, começa a observar o que está orbitando o seu momento de refeição, você mesmo já é capaz de mensurar o preço que você está pagando na sua refeição. Então, da próxima vez que você se alimentar, na sua próxima refeição, faça essa observação. Deixa aqui nos comentários o preço que você paga nas suas refeições do dia a dia. Eu vou ficar muito feliz em poder ler esses comentários, aprender junto com vocês, inclusive preparar material para que isso seja útil no seu processo de emagrecimento. Então, ouvi-los também é uma forma de eu direcionar o conteúdo aqui no nosso canal para que isso seja cada vez mais útil para você. Ok? Então quais são as dicas que eu dou para que você na próxima refeição, hoje mesmo, na sua próxima refeição, você já consiga transformá-la, numa refeição extraordinária? Bom, a grande dica é você pensar primeiramente naquilo que está orbitando a sua refeição, naquilo que está acompanhando a sua refeição. Prepare o seu alimento, prepare o ambiente, instaure um ritual mesmo na hora de você se alimentar. Para quem é adepto, gosta de fazer as orações ou simplesmente agradecer ali os alimentos, é importante. Você vai levando mensagens para o seu cérebro que aquele momento ele é especial. E quando esse momento ele é especial, isso traz uma musculatura emocional melhor e você consegue lidar com os desafios do seu dia a dia. Então se prepare, coloque uma roupa diferente, toma um banho, sabe? Prepare a louça, a mesa, o ambiente, a companhia, a conversa. Observe esses elementos. Claro que você não precisa fazer festa em todas as refeições que você tem, mas se você observar alguns elementos que está orbitando esse momento de refeição, já vai fazer diferença, já vai fazer uma grande diferença. Já não vai contribuir mais para uma ansiedade, para uma compulsão alimentar. Já vai te ajudar no processo de emagrecimento. Então comece ali por observar aquilo que está no entorno, aquilo que está orbitando aquele momento de refeição. E você vai ver, inclusive, que você vai começar a tender a buscar itens alimentares, seu prato principal, com mais qualidade. Você vai tender a buscar uma alimentação mais saudável. Você vai se sentir motivado a uma alimentação mais saudável, já que você está acostumado a ter esse ambiente mais ameno, mais tranquilo. Então você começa naturalmente a buscar alternativas mais saudáveis para você. Isso vai ser interessante, você vai se sentir bem com aquele momento, você não vai achar pouco atrativo uma alimentação saudável, você não vai achar pouco saborosa, porque você agora entende, numa refeição extraordinária, isso está preenchendo todo o seu ser. Então, a atração daquele momento, o sabor daquele momento é um conjunto de coisas, não só aquilo que está dentro do seu prato. Aí você começa a perceber, inclusive, e quando você vai para uma alimentação mais saudável, você consegue sim ter um alimento saboroso, atrativo, que vai te trazer nutrição e principalmente vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. Se você não está se inscrito ainda no canal, se inscreva e dá uma olhada nos vídeos que tem por aí, porque a gente traz aqui uma reeducação alimentar, sobretudo uma alimentação saudável, baseada em frutas, legumes brutos, germinados, sementes fermentados. Inclusive, foi com essa alimentação que minha esposa saiu de 92 quilos para 68 quilos, sendo que nos 21 primeiros dias ela conseguiu eliminar 10 quilos
mais de 10 quilos dentro desse período de 21 dias, mudando seus hábitos alimentares e cuidando, claro, de sua saúde emocional, que é o que a gente traz aqui todas as terças e quintas-feiras aqui nesse canal do Emagrecer, ok? Então eu sugiro que você dê uma olhadinha aí nos vídeos que tem por aí. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ative os sininhos aí para receber as notificações, clique em gostei para que essa mensagem, para que mais pessoas possam efetivamente fazer suas refeições extraordinárias, isso contribui para o processo de emagrecimento delas. Então, para que o YouTube, né, o sistema de recomendação do YouTube, entenda que essa informação é interessante, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, porque daí essa mensagem é uma forma de você, inclusive, ajudar outras pessoas a conquistarem esse objetivo de eliminar essas gordurinhas, esses acúmulos. Então, vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz. Eu sou o professor, você está no Emagrecer e espero vocês numa próxima oportunidade.